Bom dia! Hoje, dia 18 de novembro de 2024, segunda-feira. Uma nova e abençoada semana começando para todos nós. Que Deus nos abençoe. O texto de hoje, continuando nas leituras no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, versículos 10 até o versículo 20. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo em um buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Até aqui a leitura desta parte do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 10 a 20. O contexto daqui é que os fariseus foram perguntar a Jesus, porque tinham se criado o costume de lavar as mãos, fazer todo um protocolo para comerem. E Jesus e os seus discípulos não lavavam as mãos na hora da refeição, não faziam todo o ritual exigido pelos fariseus. E isso escandalizou eles, porque, segundo eles estariam indo contra uma lei de Deus, do Senhor. No entanto, essa lei não é do Senhor, essa lei é feita por homens. E Jesus, então, diz: entendam, e escutem e entendam. Não é o que entra pela boca, não é o alimento que você come, se você comeu com a mão suja, se você não lavou ele. Não é isso que vai tornar você impuro perante Deus. Todos os alimentos, tudo que foi criado, foi Deus. Então, algo criado por Deus não pode ser impuro se consumido por nós. Jesus quis dizer aqui também que os fariseus, com as suas leis, com os seus dogmas, com as suas parafernália de doutrinas que criaram, exigiam muito mais do povo do que a própria capacidade deste. Era quase impossível para um cidadão comum da época de Jesus cumprir todo o ritual exigido pelos fariseus e pelos sacerdotes e tudo mais, que naquela época tomavam conta do templo de Jerusalém. Jesus disse que seriam como um cego guiando outro cego, se nós fôssemos seguir eles. Cairíamos num buraco, certamente. Pedro, ainda com dúvidas, pergunta, e Jesus até no versículo 16 faz uma pergunta. Vocês também ainda não entenderam? Eles estavam o tempo todo junto com Cristo, aprendendo, sendo ensinados por ele, mas ainda tinham muitas dúvidas. E Jesus reforça: não é o que entra pela boca que faz você impuro, porque isso vai para o estômago e depois é jogado fora. No entanto, nós, com a nossa língua e o nosso coração, com palavras dizemos aquilo que o nosso coração está cheio. Se estamos cheios de amor, de fé, de esperança em Deus, falamos disso. No entanto, se o nosso coração estiver cheio de ódio, rancor, lamúrias, vamos falar disso para os outros também. Jesus deixa claro que os pensamentos são criados em nosso coração. Se o nosso coração é mau, dificilmente teremos pensamentos bons. É o que sai da boca que vem do coração. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, roubos, mentiras e calúnias. Ou seja, tudo que assistimos no nosso dia a dia hoje, Jesus já dizia aqui. Todo o coração mau manda pensamentos maus e nós passamos a sofrer as consequências disso. Nosso mundo hoje, vemos tanto ódio, tanta maldade, imoralidade, mentiras, calúnias, que fica difícil distinguir quem fala alguma coisa
dentre estes que seja verdade. Não há amor, não há compaixão, não há humildade nas palavras da maioria das pessoas hoje. O coração se tornou duro e mau. Consequentemente, manda os pensamentos e a língua fala, profetiza maldades, profetiza maldições no dia a dia. Nesse texto, fica uma pergunta para nós. O que está dentro do nosso coração? Quais pensamentos nós mandamos daqui para aqui? E pior, daqui para aqui. Lembre-se, a língua é a maior fonte de desgraça do mundo. Ela pode ser usada para pregar a palavra de Deus, para levar a salvação, como para destruir as pessoas. Use o seu coração, a sua mente e a sua língua para amar, respeitar e crer em Jesus Cristo, levar a palavra dele para outras pessoas, para que tenham oportunidade de serem salvas, de viver uma vida de amor, de bondade, de humildade, junto a Jesus Cristo e a Deus Pai. No futuro, estaremos juntos lá na mansão celeste. Pense nisso e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos nós no correr desta segunda-feira e nos encontramos novamente terça-feira às 7 horas da manhã com um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.